trouxe esperança e voltei a viver. Que grande amor foi revelado, que grande amor, o preço que foi pago naquela cruz, sofrendo por mim, morrendo a morte que era minha. Já se ouviu falar de um outro Deus que se entregou por mim? Como entender amor assim que me aceitou mesmo sem merecer? O Filho de Deus, o amado dos céus, um simples homem se tornou, me trouxe esperança e voltei a viver. Que grande amor foi revelado, que grande amor, o preço que foi pago naquela cruz, sofrendo por mim, morrendo a morte que era minha. Que grande amor foi revelado, que grande amor, o preço que foi pago naquela cruz, sofrendo por mim, morrendo a morte que era minha. Minha vergonha levou sobre si, porque eu devia, ele pagou. Hoje sou livre, posso viver pra mostrar que me salvou, pra mostrar o quanto me amou. Que grande amor foi revelado, que grande amor, o preço que foi pago naquela cruz, sofrendo por mim, morrendo a morte que era minha. Feche os seus olhos, querido. Essa canção é a canção que dá nome ao nosso CD, ao nosso disco. E quando nós ouvimos essa canção, no meu
coração eu senti o desejo de gravá-la, porque eu sinto no meu coração que nós, o Brasil, precisamos cantar essa canção. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos voltar a Jesus, trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho, temos colocado milagres e sonhos no centro do Evangelho. Deus tem milagre para a sua vida, sim ou não? Deus tem cura para você, sim ou não? Deus tem prosperidade para a tua vida, sim ou não? Sim, tudo isso foi comprado na cruz, mas Jesus é o centro do Evangelho. Nós temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar, uma igreja que tem se envolvido com Deus, uma igreja que tem buscado a presença do Senhor simplesmente porque Ele vai mudar a minha vida, porque Ele vai me prosperar, porque Ele vai mudar o meu casamento, porque Ele vai me curar. Tudo isso é um presente de Deus para a tua vida, mas o motivo de você e eu nos relacionarmos com Deus é porque nós o amamos e nós o queremos. Mesmo sem casa, mesmo sem carro, mesmo sem um casamento feliz, mesmo sem dinheiro no banco, mesmo com a despensa vazia, Ele é o centro do Evangelho. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós adoramos, porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dEle. A minha vida, a sua casa, tudo que você tem é dEle, tudo pertence a Ele. Então levante as suas mãos e comece a dizer: Jesus, cresça na minha vida. Comece a fazer uma oração agora como igreja. Queridos, aonde CD rodar no Brasil, essa ministração estará sendo rodada. Por onde rodar esse CD no Brasil, as pessoas ouvirão a sua oração agora. Comece a orar pela igreja brasileira, comece a orar por você, comece a orar por mim, porque Jesus tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Erga a sua voz agora em intercessão, interceda, ore pela igreja agora, ore pela igreja agora. Levante a sua voz e diga: Jesus, Tu és o centro do Evangelho. Deixa o Brasil ouvir a sua oração agora. Levante a sua voz e ore, ore, ore. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a orar em línguas agora no seu lugar. Ore pelo Brasil. Ore por um avivamento verdadeiro, genuíno. Jesus é o avivamento. Ele é o avivamento. Ele é o avivamento para a tua vida, para a tua casa. Cante igreja do Brasil, igreja brasileira, cante, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita. Feche os seus olhos. Cante mais uma vez: que Ele cresça, que Ele
Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor venha estar nessa noite recebendo o louvor e a nossa adoração. Aqui onde nós estamos e aí na sua casa. Que aqui venha sair louvores diretamente para os céus, o trono do Senhor. E que assim seja aí também no seu lar, junto com a sua família, com os seus amigos. Convidamos a você a juntar-se conosco agora, neste momento, para louvarmos o nome do Senhor. E antes de fazermos isso, vamos falar com o Senhor? Curva sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, digno és, santo és, grande és, todo-poderoso é o Senhor. E estamos neste lugar, Pai, neste momento, reunidos em Teu nome, com o propósito de adorar-Te, de sermos também, Senhor, preenchidos com a Tua presença aqui. Pai, queremos também que os nossos irmãos, onde quer que estejam, venham ser alcançados por tamanha presença incomparável que só o Senhor tem. Ó Jesus, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade que vem sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, fale conosco, nos ensine, Pai, a orar, a adorar. Ó Senhor, nos sonda, nos molde conforme a Tua vontade. Ó Jesus amado, Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua bondade, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos ajudado a viver durante esses dias. Ó Senhor, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, que todo o louvor venha ser dado a Ti. Estamos aqui neste lugar, Pai, em Teu nome, e queremos ser usados por Ti como um instrumento em Tuas mãos. Assim, Senhor, faça a Tua vontade. Usa-nos como o Senhor quiser, porque somos Teus. Vivemos para Ti. Não somos nada sem Ti. Usa as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Vamos adorar o Senhor? Pois o reino do Senhor, Ele é grande, Ele é eterno, Ele não tem fim. Assim como o Senhor, o nosso Deus é grande e poderoso, magnífico Ele é. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora.
reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Vamos declarar o Senhor. Os montes se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os mundos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Sim, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Você que está na sua casa pode dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Independente dos tempos, independente das circunstâncias, a tua igreja te adora. Porque o reino do Senhor é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja do Senhor adora. Adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno.
te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. É tempo de orar. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de vigiar e não deixar que passe, que acabe o temor ao nome do Senhor. Que não venha acabar, que não venha se abalar em ti, igreja do Senhor, o temor que deve haver em nós pela excelência que Ele é, pela excelência que Ele tem como único Deus, como único Senhor. Que não venhamos nos esquecer dessa maravilha, dessa majestade que é o nosso Deus. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de se arrepender. É tempo de se consagrar mais, muito mais. Para que quando aquele que vive e reina chamar o seu nome, você está pronto para encontrar com Ele. Consagre-se, adore, renda-se ao único que é digno, ao único que é soberano, o nosso Deus. Convido você neste momento, aí onde você está, a se colocar diante do Senhor, em posição de humilhação, humildade diante do Rei, quebrantamento diante do Rei e arrependimento. Arrependimento. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Diga a Ele nessa noite: eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda
Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Um Deus tão grande, um Deus tão onipotente, tem nos amado, tem liberado sobre as nossas vidas dia após dia sua misericórdia, o livramento, tem cuidado de nós, tem poupado nossas vidas. Senhor, somos gratos a Ti por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Somos gratos a Ti.
gratos a Ti pela vida, gratos a Ti pela salvação. Ó Senhor, nos perdoe se em algum momento não nos expressamos a Ti de forma que o Senhor entenda, de forma que o Senhor veja gratidão em nossos corações. Mas que haja no nosso coração gratidão por Ti. Gratidão por esse tempo em que nós estamos vivendo e estamos bem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por Teu cuidado. Obrigada, Senhor, por misericórdias que se renovam todos os dias. Ó Deus, Te agradecemos. Te agradecemos. Agradecemos a Ti, Senhor. Ó Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos felizes de estar juntos como igreja, mais uma vez, reunidos, ainda que online, pela internet, mas debaixo do mesmo Espírito. Eu quero agradecer ao Senhor, porque hoje é o primeiro dia da semana, dia que Jesus ressuscitou dos mortos, dia que a igreja celebra a vitória do Senhor, celebra a ressurreição do Senhor, celebra aquele que nos tornou participantes da vitória da cruz. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus, ou Jesus é anátema. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos,
a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem-se um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Vamos orar? Senhor, nos ensina através da Tua palavra, ministra pelo Teu Espírito, trazendo vida, ó Senhor, a Tua palavra em nosso coração, em nosso espírito, e que essa palavra que é fogo, que é vida, que é martelo que esmiuça a penha, ó Senhor, que é alimento, que é uma espada que penetra em nossa vida, que ela cumpra o seu papel essa noite, nos ensinando, nos edificando, nos atraindo para Ti, nos revelando quem o Senhor é,
nos moldando à imagem de Jesus e nos preparando cada vez mais à semelhança de Jesus para o grande encontro que teremos com o Senhor na sua vinda. Ó Senhor, fala conosco, não permita que a voz do intelecto fale, Senhor, por favor. Não queremos ouvir teologia humana, nem conhecimento oco. Queremos que o Senhor fale do teu coração ao nosso, pelo teu Espírito Santo. Ó Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir tua voz. Como igreja, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu considero essa passagem da Bíblia, 1 Coríntios 12, como um capítulo muito esclarecedor sobre a funcionalidade da igreja e o mecanismo, a dinâmica de funcionamento dos dons sobre os filhos de Deus. Eu acho interessante porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, compara a igreja de Jesus a um corpo humano. E de fato a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo como igreja. Então, você sozinho não é corpo de Cristo, mas quando você está unido a outros irmãos, você é corpo de Cristo. Quando você está separado do corpo, você é apenas um membro desconectado do corpo. Mas quando você está unido a outros irmãos que foram lavados pelo sangue de Jesus, reunindo com eles, tendo comunhão com eles, orando com eles, buscando a Deus junto, edificando mutuamente um ao outro, então a Bíblia chama você de corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo nós somos. Mas antes de ele ir para esse ponto do corpo, ele começa no versículo 1 falando uma coisa interessante. Ele fala a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Existe uma teologia conservadora que fala que Paulo estava dizendo aqui a respeito de um grupo interno da igreja de Corinto que se considerava os espirituais, porque na tradução original do grego, o versículo 1 não traz a palavra dons. Então, se fosse traduzir ao pé da letra do grego para o português, seria a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí construíram uma teoria inteira sobre isso, para dizer que Paulo não estava falando dos dons. Mas é óbvio, pelo contexto de 1 Coríntios 12, e logo após 13 e 14, que Paulo está sim falando sobre dons espirituais. E a palavra dom, que é repetida no capítulo 12, em outros momentos, traduzida direto do grego, ela tem um significado interessante. A palavra dom vem de uma expressão chamada carisma. Carisma em grego significa presente, dádiva, algo que você recebeu de alguém por pura generosidade. Não é uma coisa que você conquistou, que você pagou o preço por aquilo, que você lutou, que você suou para conseguir. É presente, é dádiva. E a Bíblia fala que aquilo que recebemos do Espírito, os dons do Espírito Santo, são, na verdade, presentes de Deus, dádivas de Deus para a sua igreja. E o interessante é que eu costumo dizer que esses presentes têm uma finalidade, porque Deus nunca faz nada sem propósito. Então, os presentes que Ele nos deu como dons, eles têm um motivo, um propósito.
E eu costumo dizer que dom é ferramenta, dom é material de trabalho. Ele é distribuído na igreja para que nós usemos para trabalhar em prol do reino, para servirmos ao reino e sermos úteis ao reino através desses dons. E o texto continua dizendo que quando éramos pagãos, quando éramos não cristãos, não alcançados ainda por Jesus, nós éramos fortemente atraídos para os ídolos mudos. Eu acho tão interessante, essa palavra não está aqui à toa. Por que que a palavra diz que quando nós éramos pagãos, nós tínhamos uma atração irresistível para os ídolos mudos? Se você olha o Salmo 115, quando fala sobre os ídolos, a palavra de Deus dá várias características de um ídolo. Nós até falamos sobre isso há algum tempo atrás, alguns dias atrás aqui na igreja. E uma das características de um ídolo é que eles têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, assim, são ídolos e por si eles não têm vida. Eles são inanimados. E o grande problema de pessoas que possuem ídolos, que têm algum nível de idolatria em sua vida, é que essas pessoas acabam se tornando semelhantes àquilo que adoram. Essa é a sentença do Salmo 115, no final do texto, quando diz: tornem-se semelhantes a eles todos os que os adoram e aqueles que neles confiam. Mas aí o texto aqui em 1 Coríntios 12 está falando que nós tínhamos uma atração irresistível quando não éramos de Jesus para ídolos mudos. Ele destaca essa característica do ídolo. Mas se na minha vida existe um ídolo mudo e eu vou me tornar semelhante a ele, porque eu idolatro, eu vou ser uma pessoa espiritualmente muda. Eu não vou me manifestar espiritualmente. Minha boca não será usada para o reino, não será usada por Deus, ela será inútil. E o texto está fazendo um contraponto, dizendo: olha, assim era quando nós não éramos de Jesus, mas agora nós somos de Jesus. Então, dessa forma, ninguém que possui o Espírito de Deus pode falar alguma coisa que seja contra o Senhor Jesus. E ninguém que não possua o Espírito de Deus pode falar alguma verdade do reino, sendo canal, sendo boca de Deus. Por mais simples que seja a verdade, como foi dito aqui. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. E ninguém pode dizer Jesus é anátema, é maldição, falar uma bobagem, falar uma heresia, falar um problema, uma palavra mal colocada pelo Espírito de Deus. Se a pessoa está falando alguma bobagem, alguma blasfêmia, alguma palavra maldita, mal colocada, essa pessoa não está sendo usada pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo está esclarecendo logo no início. Então, tudo que eu falo que procede do Espírito será verdade de Deus. E tudo que eu falo de origem duvidosa, com certeza o Espírito de Deus não está presente ali. E o texto continua dizendo, no versículo 4, ele começa a falar uma coisa, versículo 4, versículo 5 e versículo 6,
que talvez passe despercebido para muitos irmãos. E eu gostaria de deixar claro aqui, porque Paulo não está falando apenas de dons, no capítulo 12. Vamos prestar atenção no que está escrito. Ele fala: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Já no versículo 5 ele fala: existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E no versículo 6 ele diz: há diferentes maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem opera em todos. E finalmente no versículo 7 ele diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito. Então existem 4 coisas distintas que Paulo faz questão de separar para trazer clareza no entendimento da igreja. Existe dom, existe ministério, existe atuação e existe manifestação do Espírito. E ele começa a falar sobre essas 4 coisas distintas a partir desse versículo. E ele repete isso no livro de Romanos, ele repete isso no livro de Efésios, no capítulo 4, quando ele faz esse destrinchamento sobre ministérios, atuação, manifestação e dom. E ele começa dizendo que pelo Espírito é concedida a cada um a manifestação do Espírito, com o objetivo de que todos sejam beneficiados. Ou seja, quando existe a manifestação do Espírito, é para a edificação de todos. Não é para um grupo, não é para uma pessoa, é para que todos sejam beneficiados. E aí ele começa a falar primeiro sobre as manifestações do Espírito, como elas podem acontecer na igreja. E o texto fala: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Essas 2 manifestações estão numa mesma categoria, estão ali juntinhas no mesmo versículo. E ele chama essas 2 coisas que podem ocorrer no meio do corpo de Cristo de manifestação do Espírito. O que é uma manifestação do Espírito? É um momento específico que o Espírito usa alguém que faz parte do corpo para manifestar algo sobrenatural para a edificação do corpo. E ele fala sobre essas 2 coisas: palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Ainda que haja muita especulação conservadora em cima dessas manifestações, quem já experimentou palavra de sabedoria e palavra de conhecimento sabe o que significam essas manifestações. Muitas vezes você está com alguém, algum irmão na igreja, conversando até em particular com alguém do corpo de Cristo, ou então falando como estamos aqui falando para muitos irmãos, e o Senhor traz uma palavra específica sobre algo que está acontecendo naquele exato momento na vida de alguém, pensamentos que a pessoa nunca contou para ninguém, e o Espírito Santo vai e revela a alguém que seja parte do corpo de Cristo sobre aquilo, e fala a respeito daquilo que a pessoa está pensando, trazendo à luz alguma verdade sobre aquilo. A Bíblia chama isso de palavra de sabedoria. A pessoa não tinha como saber,
humanamente falando, o que estava se passando no coração, no espírito, na mente daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Mas de alguma forma o Senhor, pelo Espírito Santo, de maneira sobrenatural, traz revelação a alguém para falar exatamente o que está se passando no coração de uma determinada pessoa, de um determinado grupo de pessoas. O nome disso é palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, normalmente, está muito ligada à palavra de sabedoria. Tem muita gente que mistura as duas coisas, porque realmente são muito próximas. Mas é uma manifestação distinta de palavra de sabedoria, porque geralmente é sobre algo que já aconteceu e que levou a pessoa a estar vivenciando alguma coisa naquele momento. Então, algo que está fazendo parte da história daquela pessoa e que não tem uma chave, uma resposta, uma direção, algo específico de Deus para aquilo. E a pessoa recebe então, pelo Espírito, a revelação a respeito disso, sem ter acesso a nenhum dado humanamente falando. A pessoa vai lá e libera uma palavra para alguém específico ou para um grupo de pessoas sobre algo que ela está vivenciando, que vivenciou no passado, que está afetando o seu presente e que Deus quer desenrolar, desfazer os nós. A palavra chama isso de palavra de conhecimento. É uma manifestação do Espírito. A Bíblia chama isso de manifestação. E a Bíblia coloca isso como algo muito natural na reunião do corpo de Cristo. Não é uma coisa assim, nossa, eu fui num lugar há 20 anos atrás e eu estava numa reunião e aconteceu a manifestação de palavra de sabedoria. É como se a Bíblia estivesse narrando e trazendo clareza, explicando coisas corriqueiras que acontecem com aqueles que são de Jesus, para que não haja dúvida. Quando acontece numa reunião, alguém trazendo algo à tona pelo Espírito Santo, a Bíblia chama de palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. E o texto continua dizendo que a manifestação do Espírito pode acontecer através da fé. E essa fé é diferente da fé que é colocada em alguns momentos na Bíblia, da fé de Hebreus 11, da fé de Efésios 1. A fé aqui aparece como uma capacidade, uma capacitação sobrenatural para atrair o mover de Deus para algo impossível. Então, existe uma manifestação do Espírito chamada fé, que capacita aquele membro do corpo a atrair o mover invisível de Deus, chamando à existência aquilo que ainda não é, como se já fosse. É uma convicção sobrenatural que atrai o agir de Deus para acontecer alguma coisa. É uma manifestação do Espírito especial, chamada fé. O outro fala que pelo mesmo Espírito existe uma outra manifestação no corpo de Cristo, sobre alguns membros do corpo, chamada dons de curar. E é interessante porque na raiz dessa palavra, no grego, dons de curar, está ao pé da letra, dons de curas, como se fossem dons específicos para enfermidades específicas. Como se alguém recebesse um dom de uma cura, alguém pudesse ministrar sobre coluna e outro recebesse uma manifestação para dar vista a cegos.
e outro recebesse a manifestação do Espírito para curar dores de estômago. Entendeu? Então, assim, a expressão original dessa palavra está no plural, como se fossem vários dons distintos de curas distintas. Dons de curas. Foi traduzido para o português como dons de curar. Mas sendo algo múltiplo ou genérico, não é tão importante agora aqui a ênfase se é um dom de cura para cada enfermidade ou se é um dom para todas. Mas a Bíblia chama que quando alguém, na reunião do corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo está unido, é usado por Deus para liberar a cura sobre alguém no corpo de Cristo, a Bíblia chama isso de dons de curar. É uma manifestação espontânea do Espírito Santo no meio do corpo de Cristo. Tem pessoas que têm essa manifestação e recebe uma unção específica, uma capacitação sobrenatural. Quando a gente fala de unção, as pessoas gostam muito de conectar essa palavra ao pentecostalismo ou a qualquer outra coisa, mas a palavra unção nada mais é do que uma capacitação sobrenatural para executar alguma coisa. Quando Deus está ungindo alguém, quando existe uma unção sobre alguém, é porque existe uma capacitação sobrenatural para executar algo que, humanamente falando, seria impossível para aquela pessoa fazer. Então, muitas vezes, Deus, na reunião do corpo, libera uma unção específica, ou seja, uma capacitação sobrenatural para liberar cura sobre o corpo de Cristo. Alguém ali que faz parte do corpo está precisando e o Senhor vai lá e manifesta em algum membro do corpo essa unção, e essa pessoa vai lá e libera a cura para aquela que está precisando. A Bíblia chama isso de manifestação do Espírito. É uma manifestação. Não é uma coisa que todo culto você vai ver. Do mesmo jeito que não é todo encontro da igreja que você vai ver palavra de sabedoria, que você vai ver palavra de conhecimento, que você vai ver dom de cura, que você vai ver operação de milagres, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, do mesmo jeito que a Bíblia não fala da obrigatoriedade de ter sempre alguma coisa dessas acontecendo, a Bíblia mostra que isso pode acontecer em qualquer encontro do corpo. É uma coisa que deveria ser recebida com naturalidade pela igreja de Jesus. Porque é uma manifestação daquele que é o Espírito de Deus, que está sobre o corpo, que governa a igreja e que move a igreja para a vontade de Deus. Então, soberanamente, o Espírito de Deus manifesta-se nas reuniões do corpo de Cristo, enquanto o corpo está unido. O texto continua dizendo que existe uma outra manifestação chamada poder para operar milagres. Poder para operar milagres. Tem uma versão que fala maravilhas, não sei se a sua tem, dom de maravilhas. Eu fico imaginando que coisa fantástica que pode ser isso. E eu me lembro de Atos, que existe um registro em Atos, quando fala do ministério de Paulo. E a Bíblia fala, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E eu costumo dizer que já é difícil você conseguir imaginar o que é uma maravilha.
Agora, uma maravilha extraordinária é algo que a minha mente não alcança. O que é que Deus fazia pelas mãos de Paulo ali, na vida das pessoas? Essa é uma manifestação do Espírito na vida das pessoas, na vida da igreja. Poder para operar milagres. Entenda que a manifestação, ela é diferente do dom. O dom é algo que lhe foi dado como ferramenta para a edificação do corpo, para a glorificação do Senhor Jesus, para que você seja canal de Deus para o resto da membresia. A manifestação do Espírito, ela não está debaixo do seu controle. Quem tem o dom, ele pode usar o dom quando ele quiser, como ele quiser. Mas quando se trata de manifestação, tem que estar na agenda do Espírito Santo. A manifestação do Espírito é algo que está unicamente debaixo do controle do Espírito. Mas o dom, que é diferente, existe operação, existe manifestação, existe dom. E o dom é sim uma responsabilidade daquele que o recebeu. Você usa ou enterra ele, você que sabe. E o interessante é que aqui continua dizendo que Deus deu a outros profecia. Profecia é uma manifestação do Espírito. É diferente do dom de profeta, que está em Efésios 4. A manifestação da profecia e o dom de profeta não tem correlação entre si. E tem muita gente que não consegue entender essa diferença. Uma coisa é pelo Espírito, o Espírito Santo me revelar algo para que eu possa trazer à luz a igreja, ao corpo de Cristo, a uma geração, até alguém do mundo. A gente costuma chamar de revelação. A profecia, a manifestação profética de algo desconhecido, muitas vezes ao entendimento humano, é uma manifestação do Espírito, é o dom de profecia. Deus revela os segredos do coração da pessoa, coisas que estavam no coração da pessoa, que às vezes nem a pessoa sabia. O nome disso é profecia. A Bíblia fala que um dos 7 diáconos, Filipe, ele tinha 2 filhas que profetizavam. O texto não diz que elas eram profetas, profetisas, mas diz que elas profetizavam. Agora existe o ofício, o chamado vocacional, o ministério profético dentro da igreja. É diferente do dom de profecia. Você pode ter o dom de profetizar e não ser chamado para ser profeta no ministério profético. Existe o dom de profetizar e existe o ofício de profeta. Que diferença é essa, pastor? O ofício do profeta ele está muito mais relacionado em você expor a verdade de Deus, denunciar o pecado, chamar o povo ao arrependimento, ter um posicionamento firme com o corpo de Cristo, anunciar a verdade de Deus com a autoridade do céu. Esse é um ministério de profeta, é o dom de profeta, não é a manifestação de profecia. A manifestação do Espírito como profecia é algo que não depende daquele que tem a manifestação. Porque tem gente que vem aqui e começa, eis que te digo, igreja. Aí você fala, nossa, Deus está levantando um profeta. Ali não é um profeta, ali é alguém
que está na manifestação da profecia. Pode até chamar ele de profeta, mas eu quero que você entenda a diferença do ofício de profeta para aquele que tem a manifestação do Espírito da profecia. Aquele que faz isso, sim, diz o Senhor, blá, 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 igreja, o Senhor está me revelando isso, isso e isso. Isso é uma manifestação sobrenatural de algo que muitas vezes está oculto aos olhos do corpo de Cristo, da igreja, dos irmãos, da pessoa a quem aquela manifestação profética é direcionada. Mas aquilo está totalmente fora da capacidade daquele que está sendo usado pelo Espírito de controlar aquilo. Por exemplo, não de conter a profecia, mas diz assim, não, eu quero profetizar agora na sua vida. Sabe, aquele que tem a manifestação da profecia não tem essa capacidade de dizer assim, eu vou liberar uma profecia para você agora. Assim diz o Senhor. Não tem esse poder, porque é uma manifestação controlada pelo Espírito. Quando o Espírito libera para aquela pessoa algo, aí sim aquela pessoa pode ou reter e não falar, ou falar de acordo com o que recebeu. Mas a pessoa não tem capacidade de profetizar na hora que quer. Eu quero profetizar agora na vida do pastor. Eu quero profetizar agora na vida do irmão fulano. Como é uma manifestação do Espírito, quem controla isso é o Espírito, na agenda dele. Ele libera uma manifestação profética sobre a vida da pessoa. É diferente de quem tem o dom de profeta. Quem tem um dom de profeta, ele tem um chamado vocacional para profetizar para a igreja a palavra viva de Deus com autoridade. É diferente do pastor. Nem todo pastor é profeta, porque o pastor foi chamado para apacentar, cuidar, zelar, carregar no colo às vezes bater com a vara. É acompanhamento espiritual. Nem todo pastor é profeta, nem todo profeta é pastor, e nem todo profeta tem a manifestação de profecia, como nem todo aquele que recebe a manifestação da profecia para ser canal na vida de alguém tem o dom de profeta, o chamado vocacional para ser profeta. Eu não sei se eu estou confundindo, bagunçando a cabeça de vocês, ou se eu estou esclarecendo. Eu espero estar esclarecendo. Existe uma distinção entre um chamado profético e a manifestação da profecia. E o texto continua dizendo que há outra variedade de línguas e há outra interpretação de línguas. Aqui entra como manifestação do Espírito. É diferente do dom de línguas. E tem muita gente que não consegue entender isso. Quando Paulo fala variedade de línguas aqui, ele está falando a expressãozinha dialectos, que é idiomas. Como aconteceu lá em Pentecostes, no capítulo 2, quando o Espírito veio sobre os discípulos que estavam no cenáculo, e eles começaram a falar em outros idiomas, e que havia pardos, elamitas, árabes, gregos, judeus da dispersão, e todos ouviam na sua própria língua as maravilhas de Deus. Existe uma manifestação do Espírito que não é controlada por aquele a quem o Espírito usa. É algo que vem do céu, o dom de variedade de línguas. Deus pode usar alguém para falar num idioma que ela não domina. E isso é diferente do dom de falar em língua estranha. Orar em língua estranha
Tem um capítulo inteiro em Coríntios falando sobre isso. É uma outra expressão que Paulo usa, chamada geneglossan, que é uma língua que não é conhecida pela humanidade. É um idioma não racional. Aí é uma outra coisa. Aqui está falando sobre uma manifestação de variedade de línguas. Outras línguas, outros idiomas, inteligíveis, compreensíveis. Eu conheço a história de um pastor que nunca estudou nenhum idioma. Nunca estudou idioma nenhum. E ele estava em uma viagem num outro país e convidaram ele para trazer uma palavra. Chamaram um intérprete para traduzir do português para o inglês. Aquele pastor, sem nunca ter falado inglês na vida, pegou o microfone e pregou 45 minutos uma mensagem inteira em inglês, sem intérprete. Nunca mais ele falou inglês na vida dele. Foi só aquele dia, naquele momento, naquela situação específica. Foi uma manifestação do Espírito. Eu conheço um missionário, eu conheci pessoalmente um missionário, que ele é missionário num país de fala francesa, lá no Oriente. Esqueci qual é o país agora. Não sei se é a Argélia. Um país aí, ele estava muito tempo naquele país, tentando estudar, e ele tinha um bloqueio. Ele não conseguia aprender francês. Ele já estava há meses lá, e o máximo que ele falava era merci, s'il vous plaît, e aquelas coisas básicas do francês. E ele começou a orar ao Senhor, a pedir ao Senhor, a jejuar, e falar: Senhor, eu preciso dominar essa língua. Por favor, me ajuda nisso. Senhor, eu preciso aprender a falar francês. E teve um dia que ele acordou de manhã, e alguém que estava lá, que morava lá na comunidade com ele, falou com ele alguma coisa em francês, e ele respondeu em francês. Ele entendeu a pessoa, e ele falou em francês para aquela pessoa. E a partir daquele dia, ele fala fluentemente francês. Não é fake news. Eu conheci pessoalmente esse missionário quando ele estava viajando para o Oriente Médio. Ele me contou, ainda estremecido, o que tinha acontecido, porque tinha acontecido poucos meses antes de eu conversar com ele. A partir daquele dia, ele passou a falar fluentemente em francês, sem nunca ter aprendido a língua profundamente. Manifestação do Espírito. Uma manifestação específica. É diferente do orar em língua estranha. É diferente daquele que ora em língua estranha, como Paulo fala, que edifica apenas a si mesmo. E aquele que ora em língua estranha, a Bíblia fala, ore para que possa interpretar, para que outras pessoas sejam edificadas também. Porque sem interpretação, só o seu espírito é edificado. E o texto fala que a interpretação de línguas é um dom do Espírito. A interpretação de línguas. Veja que aqui não está falando sobre tradução de idiomas. É uma outra coisa que muita gente passa batido nisso. E tem gente que duvida do dom de línguas, do falar em língua estranha por causa disso. Porque fala, é balela esse negócio de falar língua estranha. Porque eu já vi gente falando em língua estranha e outro interpretando, traduzindo, e aí o cara falava laba, 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 e aí a pessoa dizia, assim diz o Senhor,
dos exércitos, aqui. Aí daqui a pouco ele falava laba, e a pessoa falava, eu quero dizer para a minha igreja isso. Espera aí, laba, não queria dizer assim, diz o Senhor, como é que agora quer dizer outra coisa? E as pessoas não conseguem entender. Primeiro, antes de mais nada, precisamos lembrar que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Antes de mais nada, se lembre disso. As coisas espirituais só podem se discernir espiritualmente. Se você tentar discernir racionalmente uma coisa espiritual, você vai chegar a uma conclusão equivocada. Mas o falar em língua estranha, a expressão glossa, gene glossa, a língua prima, a língua original, é uma língua tão profunda, é uma maneira de se comunicar, a língua do Espírito, tão profunda que as palavras não fazem sentido. A Bíblia não fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está aí todo bonitinho falando, gastando sua gramática, seu português, falando com o seu amantíssimo Deus, Senhor da glória, da eternidade, Pai dos Espíritos, Senhor da vida e tal. Eu te peço humildemente que isso aqui. Aí o Espírito chega para o Senhor e fala assim, esquece tudo que ele está falando. O que ele está querendo dizer é isso aqui, A Bíblia fala que ele intercede por nós. Ele nos intermedia diante do trono de Deus com gemidos inexprimíveis. O que isso quer dizer? Que a linguagem espiritual, ela é tão mais elevada do que a humana, que as nossas palavras, elas perdem a função quando estamos em contato direto com a presença de Deus. Então, o dom de língua, quem fala em língua estranha, na verdade, ela não está falando num idioma secreto dos anjos, como alguns gostam de falar. Ela está falando coisas com uma profundidade espiritual tão grande que o vocabulário não alcança o que o Espírito está querendo dizer. Só o Espírito pode trazer discernimento ao que está sendo dito. Por isso que um laba, no momento pode significar assim diz o Senhor, e no minuto seguinte pode significar outra coisa. Porque o laba não é um idioma, é uma expressão do Espírito. Por isso que o dom não é de tradução, é de interpretação de línguas. Você, pelo Espírito, interpreta o que o Espírito de Deus está falando através daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. Você não tem a tradução. Quem tem um dom de interpretação de línguas sabe o que eu estou falando. Tem gente que acha que quem tem um dom de interpretação, enquanto alguém está falando em línguas, aparece a legenda na mente da pessoa do que o outro está falando. Não é assim que funciona. Não tem legenda, não tem tradução simultânea. O que acontece é que quando alguém está falando em línguas e alguém tem o dom, a manifestação do Espírito para interpretar aquilo, é como se o Espírito de Deus gerasse no espírito da pessoa uma convicção, uma impressão muito forte, fundamentada do significado do que está sendo dito. E diante dessa impressão no espírito, a pessoa fala aquilo que alguém está falando em línguas. Fala para a nossa compreensão natural. Mas é gerada uma impressão, digamos que eu tenha o dom de interpretação. Se eu estou aqui diante de alguém falando em línguas, o Espírito Santo vai gerar no meu espírito a capacidade de sentir o que a pessoa está querendo dizer. Eu sinto no meu espírito.
Eu tenho uma impressão no meu espírito do que aquela pessoa está falando em línguas. E eu pego e falo. Não vem legenda. Vem uma forte impressão no meu espírito, gerada pelo Espírito de Deus. E a palavra chama tudo isso, põe num pacote e chama isso de manifestação do Espírito no corpo de Cristo. O que significa que deveria ser algo muito comum acontecer nas reuniões do povo de Deus, fosse nas casas, nos PGMs, nos templos, quando o povo de Deus estivesse reunido. É o que a Bíblia fala. Que fareis então quando vos reunis? Um tem profecia, outro tem língua, outro tem palavra, outro tem revelação, outro tem não sei o quê, porque era normal, é uma dinâmica natural do corpo. Nunca o ajuntamento da igreja foi preso a uma liturgia religiosa. Quem sempre tinha a agenda da reunião era o Espírito Santo. Não havia uma pré-determinação do que aconteceria. Sempre quem estava no comando, no início da igreja, quando o povo de Deus se juntava, era o Espírito Santo. A única restrição que Paulo fala é o quê? Cada um tem uma coisa. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem língua, um tem profecia, um tem interpretação, um tem não sei o quê. Faça-se tudo com decência e ordem. Não faz todo mundo ao mesmo tempo. Espera um fazer, o outro vai lá e faz. Espera o outro fazer, aí você termina, aí o outro vai e pega de onde você deixou. Era assim que funcionava. Era apenas um respeitando o tempo e o espaço do outro. Entende? E como a gente se distanciou desse padrão bíblico de culto. A ponto de que quando acontece uma manifestação do Espírito num culto, é uma coisa... Nossa, você viu o que aconteceu hoje? Você viu que alguém profetizou? Você viu que alguém foi curado? Você viu que alguém falou em línguas? Como se fosse uma coisa do outro mundo. Realmente, é do reino de Deus. É de outro mundo, não é desse. Mas era uma coisa comum acontecer na reunião da igreja. É espontâneo, é normal. O estranho é quando não acontece. Estranho é o povo de Deus se reunir e não rolar nada. É sinal de que está alguma coisa errada. Porque a manifestação do Espírito é natural quando o corpo está unido. Quando o corpo de Cristo está junto. É natural que o Espírito que está sobre o corpo de Cristo, que somos nós, se manifeste. É espontâneo. E aí a palavra continua falando: por isso, assim como o corpo é uma só unidade, mas possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que seja um só organismo, tem cada um sua função, assim é a igreja de Jesus. E Paulo começa a falar que somos só um. Eu sou um, eu não sou minha mão. Minha mão faz parte de mim, faz parte do meu corpo. Eu não sou meu nariz. Você conhece o nariz Marcos Minho? Você nunca vai falar isso. Porque não é o nariz sozinho. O nariz faz parte de um conjunto. Então, ninguém pode ter destaque no corpo. A palavra está falando isso. Todos os membros têm igual importância. Inclusive aqueles a quem damos menos importância são aqueles que mais nós preservamos, cuidamos e tratamos com honra. Então, a Bíblia fala, nunca pode dizer um membro do corpo: eu não preciso de você. Você é dispensável. Você é olho, então não preciso de você. Você é pé, então para que eu preciso de você?
Você é o que? Um baço? É um rim? É um pulmão? Às vezes, você é uma parte invisível do corpo, para quem está olhando de fora o corpo. Mas é uma parte fundamental do corpo. Você fala, tudo bem, eu tenho 10 dedos na mão, se eu ficar com 9 não tem problema. Perca o dedão para você ver se você consegue pegar mais alguma coisa na sua vida. Você perde toda a capacidade de pegar as coisas. Cada parte do corpo, por mais ínfima, por mais insignificante que pareça, ela tem muita utilidade para o corpo, para o pleno desenvolvimento do corpo, funcionamento do corpo. Então, a Bíblia fala, olha, não importa que parte do corpo você seja, importa que você é corpo e que você precisa estar conectado ao corpo, porque a Bíblia fala que primeiro, se todo mundo tivesse um só dom, onde estariam os outros? Se todo mundo fosse olho, onde estaria a boca? Se todo mundo fosse pé, onde estaria a mão? Se todo mundo tivesse uma função no corpo, quem faria as outras coisas no corpo? E a palavra está falando, nós precisamos uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. E dependemos tanto uns dos outros, que isso não tem nada a ver com a importância de que membro você é. A Bíblia fala, tudo é importante. Todos têm uma função a cumprir no corpo de Cristo. Todos têm um chamado, uma vocação, um dom, uma missão e uma função para ser exercida no corpo. Não existe a função de ficar sentado assistindo a mensagem do pastor. Essa não é uma função do corpo. Você foi chamado para alguma coisa no corpo de Cristo. E enquanto você não for aquilo que você foi chamado para fazer, você não está contribuindo para o desenvolvimento do corpo. Você está sendo um órgão ali, eu não diria inútil, mas subaproveitado. Sabe? E o texto fala, continua dizendo, que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação a Deus? Não. O versículo 25 fala que todos os membros tenham igual dedicação uns aos outros. Porque dedicação a Deus é fácil, né? Eu me dedico a Deus. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu me entrego ao Senhor. Mas o texto está falando que se você é corpo, você tem que ter uma dedicação integral uns aos outros. Você tem que se dedicar ao corpo, ao seu irmão, à sua irmã em Cristo. E o texto fala, desse modo, se você fizer isso, então, quando um membro sofre, todos os outros também sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um é honrado, todos são honrados. E o texto fala que assim também na igreja, Deus estabeleceu. Aí ele parte para ele parte para a atuação do corpo. E aí ele fala, Deus colocou apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, dons de prestar ajuda. Você sabia que prestar ajuda, dom de socorro, é
um dom do Espírito. É um chamado, é uma vocação. Dons de administração. É um chamado. É um chamado, inclusive, que eu não tenho. É necessário que cada um execute com perfeição aquilo para o qual foi chamado, com dedicação, entendendo que um faz parte do outro, que um não vive sem o outro. E aí ele fala: acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de curar? Interpretam todos? Fala: contudo, buscai com zelo, buscai com zelo, buscai com zelo. E olhe que buscar já é uma coisa difícil. Buscar com zelo significa perseverança. Buscar com perseverança os melhores dons. Busque os dons. A Bíblia manda você fazer o que com os dons? Buscar. Buscar. Busque. Você tem buscado os dons? Ou você acha que isso é coisa de renovadinho, pentecostalzinho? Sabe? Na sua Bíblia tem 1 Coríntios 12? Porque se tem na sua Bíblia, é para você. Se na sua Bíblia tem esse texto, essa palavra é para você. A Bíblia está mandando você buscar os dons, inclusive os melhores. E irmãos, precisamos entender que somos parte uns dos outros. E agora, mais ainda, que estamos no meio desse momento único na história da humanidade, na história contemporânea, é um momento ímpar, que não sabemos quanto tempo vai durar isso. Mas estamos agora precisando, mais do que nunca, ser corpo de Cristo onde estamos, em nossas casas, nos nossos PGs, pequenos grupos multiplicadores. Precisamos ser corpo de Cristo junto com os nossos, junto com a nossa família, junto com aqueles que se reúnem conosco, com os nossos líderes de pequeno grupo. Precisamos ser corpo, ser úteis, ser instrumento. É fácil você fingir que faz parte da paisagem numa congregação com 100 pessoas, com 200, com 300. Mas quando está um grupinho de 8, de 7, de 6, como é que você faz para disfarçar, de fingir que não está ali? Fingir que não é com você. Fingir que não tem função nenhuma para você executar. Quando está só você e sua família, como você faz para fingir que não é corpo? Quando está só você e seu pequeno grupo multiplicador, como você faz para fazer parte da paisagem? Talvez o Senhor esteja nos ensinando a cumprir nossa função como membros do seu corpo agora, no meio da pandemia. Sair da nossa zona de conforto e executar o nosso chamado, os nossos dons, a manifestação do Espírito. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer hoje na minha casa, eu não sei o que o Senhor quer fazer hoje no meu PGM, eu não sei o que o Senhor quer fazer hoje, mas eu estou aberto e disponível, pode me usar. Se vai haver manifestação do teu Espírito, eu estou disponível. Eis-me aqui, me usa como o Senhor quiser. Para de delimitar, de colocar regras, impor limites ao que Deus quer fazer. Deus não segue sua agenda. Deus tem agenda própria. Precisamos nos alinhar à agenda do Senhor, com aquela recomendação de Paulo unicamente. Tudo com decência e ordem. Pode deixar o Espírito comandar. Amém? Eu realmente não tenho a menor ideia
por que era para ministrar essa palavra hoje, porque eu tinha outros assuntos em mente e isso não faz parte da sequência que eu tinha planejado. Mas como eu não mando em nada, eu procuro só obedecer, eu estou falando aquilo que eu senti no meu espírito de ministrar para os irmãos essa noite. Então, irmãos, que o Senhor guarde essa palavra bem fundo no nosso coração e faça ela frutificar, florescer, frutificar e multiplicar e gerar vida em nós como igreja. Amém? Antes da gente encerrar esse tempo, no Brasil inteiro hoje, as igrejas batistas comemoram o Dia do Pastor. Pelo menos no meio batista, né? Tem algumas igrejas que comemoraram no dia 8 de junho, mas o normal é que as igrejas batistas comemorem o Dia do Pastor no segundo domingo de junho, independente de que data seja. E tem muita gente que costuma dizer, e eu discordo totalmente disso, eu já ouvi alguns colegas de ministério falarem para mim, eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu gostaria de dizer que eu não estou pastor, eu sou pastor. Eu sou pastor. Antes de nascer, Deus já tinha me chamado para ser pastor. E eu só estou vivo por causa disso. E cada um de nós tem um chamado pastoral. Como assim, pastor? Todo mundo vai ser ordenado pastor? Você pode não ser chamado para ter o título de pastor, mas em algum nível você vai precisar, em algum momento de sua vida, como cristão, apacentar alguém. Seja seus filhos, seja sua família, seja seu vizinho, seu colega de trabalho, seu irmão. A Bíblia levanta pastores no meio da igreja, a Bíblia revela isso, para que ensinem os santos o pleno desempenho do ministério. Então, além de pastorear, o pastor está aqui para ensinar a pastorear, para ensinar a igreja a se apacentar mutuamente. E isso para mim é ainda mais gostoso do que pastorear. Respeito quem pensa diferente, mas eu acho muito gostoso. Quem tem um chamado pastoral, capacitar o corpo de Cristo para apacentar. Porque nós temos chamados múltiplos como igreja. E um dos nossos chamados como igreja, de maneira geral, é para o apacentamento. Então, aqui eu estendo os parabéns, as congratulações para os líderes de pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja, que tem o seu pequeno rebanho, né? Tem o seu PGM ali. Pastor, por mais super-homem que seja, ele não consegue apacentar 80 pessoas, ele não consegue apacentar 50, nem 40. Apacentar mesmo, cuidar, andar junto, visitar, discipular, sabe? Precisamos ter pessoas que nos deem suporte nisso. E essas pessoas, na nossa comunidade, na Igreja Batista Esperança, são os líderes de pequenos grupos. Os líderes de pequenos grupos, multiplicadores, são aqueles que apacentam aqueles grupos. São os pastores diretos daqueles grupos. São quem cuidam das vidas, quem oram por eles, quem andam junto, quem visita, quem chora as dores, quem consola, quem conforta. Então vocês estão apacentando. Vocês estão executando o ministério pastoral. Vocês são os dois braços direitos do pastor na igreja. Vocês são apacentadores. Então feliz dia do pastor para vocês, tá? Porque vocês sabem cuidar de ovelha. Vocês sabem cuidar de gente. Foi para isso que Deus chamou vocês. Amém? Então, amém.
quarta-feira, 8 da noite, nosso estudo bíblico. Nós temos um estudo no Evangelho de João. Estamos na reta final, ali já entre o capítulo 20 e o capítulo 21. Então não perca, porque está sendo muito impactante. E eu convido você às 8 da noite sintonizar no Facebook da igreja, facebook.com/Igreja Esperança Barreiras, tudo junto. E você vai ver a transmissão ao vivo, online, do estudo bíblico no Evangelho de João, na quarta-feira, 8 da noite. E no domingo, às 7 da noite, nós estaremos aqui transmitindo novamente o nosso culto de celebração ao Senhor. Enquanto isso, vá no seu PGM, seja ele presencial ou virtual, esteja unido ao corpo de Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, corpo de Cristo, igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém.